Como o próprio nome já diz, o vegetarianismo prega uma alimentação com base em produtos de origem vegetal. A carne animal não tem vez, é substituída por outros tipos de proteína, mas é preciso saber onde buscar esses alimentos para que o corpo seja nutrido da maneira mais correta. A nutricionista Viviane Ferreira vai falar mais sobre o assunto. Tem como substituir a carne? Olha só, eu nem gosto de falar nesse termo de substituir, tá? Porque, na verdade, o vegetarianismo, por si só, ele se completa, né? Então, quando sou procurada com essa visão de auxiliar nesse novo estilo de vida, eu sempre tiro essa história de substituir, tá? Então, dá pra gente viver tranquilamente, de forma saudável, sem produto animal, isso eu lhe garanto. Mas a nossa cultura nos leva muito a isso. Ninguém chama para vamos fazer um assado de chuchu no fim de semana, não. Churrasco. É verdade, né? É verdade. Mas é a nossa cultura. É verdade. Nesse caso, a gente sim orienta a gente ter um consumo maior dos vegetais que tenham uma fonte de proteína, né, de forma que venha ter uma disponibilidade melhor. Então, nesse caso, para substituir, no caso, as carnes, a gente usa muitos grãos, né? No caso, os feijões, de um modo geral, mas o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Então, se usa muito hambúrgueres, assados, almôndegas com esses grãos. Porque aí, assim, a gente consegue ter uma proteína de alto valor biológico e aí consegue substituir a carne. A soja teria esse mesmo procedimento, essa mesma valoração? Sim, a soja é uma proteína muito utilizada, só que hoje ela está envolvida em outras polêmicas com relação à transgenicidade. Então, com segurança, nós hoje, como profissionais de saúde, orientamos o consumo da soja na forma de tofu, que é o queijo feito do leite da soja. Então, dessa forma fermentada, a gente tem uma forma mais segura, digamos assim, de usar a soja. Em termos de, se a gente for comparar com a questão hormonal que ela faz no nosso organismo. Então, quando a gente usa a soja num plano alimentar vegetariano, a gente estimula o consumo do tofu. O tofu seria o queijo, que a gente pode usar ele em forma de patês, e daí fazer o requeijão vegetariano com ele. Então, ele vira um coringa na culinária vegetariana. A gente pode usar tanto como uma fonte de proteína para substituir essa questão da proteína animal, como também como uma fonte excelente de cálcio. Se quebra necessariamente quando se assume uma posição vegetariana, quebra, inclusive, o conceito de que você, para ter uma alimentação completa, você vai misturar os grãos ali com verduras e uma proteína, né? Carne, peixe ou frango. Ou ovos, né? Você quebra com isso aí e, para quem vem dessa cultura, acha que está faltando alguma coisa no prato. É verdade. Por isso que eu acho assim fundamental ter uma orientação, ter um acompanhamento profissional, para até você conseguir saber lidar com a culinária, né? Porque para você ter um substituto dessa parte, né, da mistura que o pessoal fala, a gente precisa saber combinar as proteínas vegetais, que no caso a gente sempre combina a proteína da leguminosa, que são esses grãos, com a proteína dos cereais. Então a gente sempre tem que harmonizar um arroz com feijão, por exemplo, que é o mais comum. Mas aí eu posso utilizar o milho com a lentilha, eu posso utilizar a aveia com a ervilha ou grão de bico. Então, usando preparações com essas combinações, nós conseguimos ter uma proteína de alto valor biológico, que essa proteína ela vai fornecer os 11 aminoácidos essenciais que nós precisamos consumir, e a carne ela é completa. Então, quando eu uno um cereal com a leguminosa, eu consigo ter essa combinação desses 11 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, a culinária nesse momento é super interessante, porque vai ficar aquela mesmice de só juntar, que pode ser, mas aí cadê, né, aquela, como você falou, aquela necessidade de ter um prato mais saboroso, um prato mais elaborado que venha a suprir
necessidade, né, da mistura. Isso é independente do valor da produção, ou seja, da qualidade do produto que chega à mesa. Por exemplo, o mesmo tomate, se tiver sido plantado numa área melhor, com chuva, com os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta, esse tomate é Se ele vier cheio de agrotóxicos, pode ser até bonito quanto o outro, mas ele é um tomate diferente. Considerando isso, existe essa possibilidade de realmente ter, não a carne melhor, não, tira a carne, mas ter um tomate melhor, uma ervilha melhor, um grão melhor? Sim, nós hoje temos, né, a cultura agroecológica, que tem a própria cultura orgânica, mas que às vezes fica inviável por conta das burocracias mesmo para poder se instalar o processo. Mas hoje a gente vê muito a cultura do agroecológico, que a gente sabe que é aquele pequeno agricultor que cultiva, que não usa os pesticidas nem os agrotóxicos. E com certeza as pessoas hoje estão buscando esses alimentos por conta dessa contaminação que a gente tem visto. É um alimento mais rico em agrotóxicos, às vezes eu ouço muito, mas doutora, o vegetarianismo, as pessoas estão consumindo muito agrotóxico. Eu digo que não, porque o animal, ele se alimenta de capim, e esse capim, ele é cultivado com muito agrotóxico. Imagine para você conseguir ter uma cultura de uma pecuária vasta como nós temos. Então, esse capim, ele vem extremamente contaminado, e o agrotóxico, ele se liga à gordura animal. O vegetal, ele não tem gordura. Então, com certeza, o onívoro está comendo muito mais agrotóxico do que o próprio vegetariano, se a gente for olhar para esse lado. Mas essa preocupação com a qualidade do alimento, a gente tem visto, né? E, infelizmente, assim, a gente vê uma maior parcela das pessoas que já estão acometidas por alguma enfermidade. Geralmente, quem já está com um câncer, um processo de câncer, ou sabe que está com alguma doença mais séria, e aí ela começa a mudar esse pensamento com relação à forma de se alimentar e vai buscar esse alimento. Mas o vegetarianismo em si, ele é sim uma alternativa muito mais saudável para o indivíduo, né? Desde 1970 que nós já temos vários estudos que comprovam isso, que a proteína animal ela é maléfica, que a proteína animal ela traz mais riscos de você ter uma doença, tanto as crônicas não transmissíveis, mas como o próprio câncer, as doenças cardíacas, que a gente vê muito por conta do consumo da gordura desses alimentos. Claro que o paciente, o adepto ao vegetarianismo, ele vai ter mais saúde porque ele vai se alimentar com muito mais quantidade de fitoquímicos, que a gente fala hoje a cor dos alimentos. Então, os fitoquímicos têm seu papel, o nome já diz a química do alimento, assim como as vitaminas, os minerais e toda essa parte isenta de gordura, como eu falei anteriormente. Então, esse paciente ele vai ser mais saudável, ele vai ter um peso mais adequado para a sua estrutura, né? Vai ter um IMC dentro do que é o esperado para a sua estatura, ele vai ter esses riscos diminuídos dessas doenças e ele vai viver muito melhor. Quando a gente fala de uma nutrição como essa, a gente só lembra do almoço e do jantar, né? Nunca do café da manhã. Os lanches também se incorporam a essa tendência? Sim, o paciente que opta por ser vegetariano, ele com certeza vai consumir muito mais fruta e vegetais, como que os onívoros não fazem. Na verdade, a maioria das pessoas hoje, elas não se alimentam como deveriam, né? Não tem a parcela que seria necessário de vitaminas, de minerais, de vegetais diária. Então, com relação ao plano alimentar de um modo geral, o café da manhã seria mais rico em frutas, em cereais integrais, em sementes, em oleaginosas. Então, se consome muito as sementes do gergelim, a semente do girassol, se consome muito a linhaça, né, que é uma fonte de ômega 3 natural, vegetal, aliada a quem não vai usar mais o peixe, vai ter a fonte do peixe. Então, esse café da manhã ele é mais variado nesse sentido, de frutas, de cereais integrais, de sementes, de oleaginosas, as castanhas, que são ricas em gorduras poliinsaturadas, que são protetoras cardíacas. E aí, as raízes, né? Que nós temos que preconizar o consumo das raízes. Nós vivemos num ambiente que nos permite ter uma variedade de raízes, como a macaxeira, como o inhame, como a batata doce. E aí a gente já deixa até um pouco de lado a história do pãozinho, né?
Mas o cuscuz, que eu defendo muito, né, um cereal que a gente consome, apesar também da fama da transgenicidade, mas a gente sabe que é consumido há muito tempo, então a gente não vê nada que relacione essa transgenicidade do milho, senão a gente já teria respaldo científico para tirar da nossa mesa. Então, o cuscuz eu defendo muito o consumo dele por conta da regionalidade, né? E gosto de associar ele com a aveia. Ele fica mais proteico, mais nutritivo. A aveia é um cereal que tem um teor de proteína maior. Misturado, não é mesmo? Misturado. Então, você já tem um cuscuz mais proteico e com mais fibra, com menor índice glicêmico, que agora se fala muito, né, em ver essa questão da carga glicêmica que o alimento vai gerar para seu organismo, né? Então, isso também influencia no ganho de peso, no surgimento do diabetes, né, da intolerância àquela glicose que leva ao diabetes. Então, de uma forma geral, o vegetariano, o vegetariano que busca conhecer o método e faz a coisa certa, né, ele termina harmonizando essas refeições ao longo do dia, de forma que nada vai ser carente para ele. A partir de que momento o paciente ele começa a sentir os benefícios da mudança? É bem rápida, bem rápida mesmo, porque você já consegue ver uma mudança no próprio trato gastrointestinal, né? Você já vê uma digestão muito mais rápida, você já vê um trânsito intestinal mais rápido, então já acaba com aquela história da constipação, daquela irritação, que geralmente acomete a maioria das pessoas. Então, é bem rápida essa resposta e, com isso, incentiva a dar continuidade, né, no processo. Porque eu tenho visto hoje, as pessoas estão buscando muito vegetarianismo, muito por modismo também. Mas a gente vê uma preocupação hoje com a questão do respeito animal, a ética animal, mas também com relação à saúde, né? Nós temos, inclusive, algumas religiões que já usam o vegetarianismo, né, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, como uma opção, como as leis de saúde bíblica, para ter mais saúde. Então, a gente vê hoje um movimento por trás, não só com relação à ética animal, ao respeito animal, mas sim com relação à saúde. Olha, conversamos com Viviane Ferreira, ela é nutricionista. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.